Olá pessoal, como vocês devem ter notado, eu estou procurando fazer vídeos relativamente curtos, né, fragmentar os conteúdos em unidades menores para facilitar a vida de vocês, para tornar mais dinâmico e mais agradável, né, o processo, né, de aprendizado, o estudo dessa disciplina, né, e também é melhor para mim me ocupar, né, de preparar unidades menores, né, fica menos cansativo, tanto para mim quanto para vocês. Eu vou então aqui apresentar a terceira e última parte dessa aula vídeo sobre as categorias fundamentais da análise de conjuntura, né, falando sobre um tópico essencial que são os atores da cena política, os atores que movem a conjuntura, aquela conjuntura que nós nos propomos a analisar. Vamos lá? Aqui está, né? Bom, antes de mais nada, né, definir os atores, uma palavra autoexplicativa, né? É muito difícil alguém não entender o que são os atores, né? Esse é um termo, é um conceito muito usado na ciência política e também no campo das relações internacionais. A palavra atores designa as partes envolvidas no jogo da política. Atores são os personagens individuais e coletivos que lutam para fazer valer os seus interesses, as suas ideias e os seus objetivos nos conflitos políticos. Atores são aqueles que agem, os que lutam, os que se movimentam, aquelas pessoas que exercem o papel de agentes na cena política. Eles fazem isso, né? Ao fazer isso, eles se diferenciam da maioria das pessoas. A maioria das pessoas passam a maior parte ou a totalidade do tempo numa posição passiva, como meros espectadores da política. As grandes multidões, elas só se tornam atores em momentos muito especiais. São aqueles momentos em que a ordem estabelecida é questionada, é desafiada por amplos setores da sociedade. É quando as massas se colocam em movimento para mudar o rumo da política. A gente viu isso no Chile, um ano e meio atrás, no segundo semestre de 2019, quando parecia que a população inteira do Chile estava nas ruas, em Santiago, protestando contra o governo e contra as políticas econômicas e sociais de cunho neoliberal. Mas, depois que passou o período mais intenso daqueles protestos, a maioria das pessoas, a maioria daqueles manifestantes voltou para a sua vida cotidiana e a política ficou na mão dos seus representantes, ou supostos representantes, representantes verdadeiros ou falsos, que são atores da política chilena na atual conjuntura. Quase sempre, em qualquer lugar do mundo, o ator mais relevante é o governo. Isso se deve a um fato bastante óbvio de que é no governo que se concentra o poder. É por isso, é por essa centralidade que o governo está sempre situado no centro de qualquer análise de conjuntura. Governo, é bom ressaltar, não se confunde com o
Estado, conforme explica o cientista político Aldo Fornazieri num texto que está disponível aí para vocês no nosso Moodle, né, a nossa plataforma de estudos na internet. O Fornazieri escreve: o Estado se define pelas estruturas constitucionais, institucionais e jurídicas de caráter permanente. Já o governo é temporário, principalmente nos regimes democráticos. Nos regimes democráticos vigora o princípio da alternância, ou seja, a ideia da mudança constante das pessoas à frente do governo. Na prática, a gente sabe que o que muda são as pessoas, às vezes até os partidos políticos, mas as ideologias, as visões gerais de mundo e os interesses das classes dominantes, esses não têm tanta alternância no governo quanto as pessoas. Mas aí é uma outra discussão que não é o nosso foco aqui agora. Dentro do governo, aqui um outro aspecto importante que o Aldo Fornazieri também vai se ocupar nesse texto interessantíssimo que está aí à disposição de vocês. Dentro do governo, explica ele, coexistem diferentes atores políticos. O governo é um macro ator político que é formado, por sua vez, de outros atores políticos que o compõem. Atores políticos diferentes que fazem parte do governo e que são movidos por ideias e por interesses próprios. Isto acontece porque nenhum governo é homogêneo. O governo não é um bloco monolítico, ele é diferenciado internamente. O governo ele é sempre o reflexo de uma composição de forças políticas, de uma aliança formada para viabilizar a conquista do poder e, depois da conquista, a manutenção daquele grupo no poder. Os analistas de conjuntura, portanto, não devem se limitar a analisar as relações de força entre governo e oposição. É claro que isso é fundamental, mas isso não basta. Os analistas de conjuntura devem também mapear as relações de força existentes dentro do próprio governo e também dentro da oposição, é claro. Outra instituição fundamental para qualquer análise de conjuntura é o parlamento. Aldo Fornazieri também ele fala bastante sobre o parlamento, não vou reproduzir tudo o que ele diz, até mesmo porque demandaria muito tempo. Mas ele ressalta a importância para quem analisa a conjuntura de observar como se comporta essa instituição fundamental, que é o parlamento, que aqui no Brasil tem o nome de Congresso Nacional, formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Nos países de regime presidencialista, como são os Estados Unidos, como é o Brasil e praticamente toda a América Latina, nesses países presidencialistas, o parlamento está separado do governo, do poder executivo. O parlamento tem como principal função o exercício do poder legislativo. O parlamento também difere do governo pelo seu caráter plural. Um parlamento não é centralizado como um governo. E essa pluralidade existente em qualquer parlamento democrático, ela é uma pluralidade que deve, ao menos na teoria, refletir a diversidade política existente dentro de um país. O analista de conjuntura deve prestar atenção especial à maneira como os partidos políticos estão representados
dentro do parlamento. A força de cada um, a força de cada partido, que é expressa muito objetivamente no número de cadeiras ou de vagas ocupadas pela bancada de cada partido. Quem analisa a conjuntura também deve prestar muita atenção nas alianças que se formam dentro do parlamento. Os blocos parlamentares, juntando representantes, deputados, senadores de diferentes partidos que se aliam de uma forma permanente, ou seja, no longo prazo, ou apenas pontual. São aquelas alianças temporárias que se formam em torno da convergência que existe em torno de uma questão específica. E essas alianças, elas logo depois se dissolvem, né, assim que essa questão desaparece da agenda. Existem dentro do aparelho do Estado outras instituições importantes, além do governo e além do parlamento. O judiciário, por exemplo. Em muitos países, os chefes do judiciário são atores políticos da primeira linha, como a gente tem visto aqui no Brasil nesses últimos 6 ou 7 anos, pelo menos. Eu acompanho a política brasileira desde quando eu era adolescente, na década de 70. Eu sempre gostei muito de ler jornal, sempre fui muito interessado pela política, então sempre acompanhei os fatos da política brasileira e eu nunca vi uma situação como essa que a gente vive atualmente, em que os juízes do Supremo Tribunal Federal, do STF, se tornaram tão famosos, verdadeiras celebridades. Hoje em dia, qualquer pessoa que acompanha a cena política, minimamente, sabe quem é o Gilmar Mendes, sabe quem é o Fux, sabe quem é o Lewandowski, sabe quem é a Carmen Lúcia. Isso nunca aconteceu antes, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, era um ou outro juiz do STF ali que se destacava, que as pessoas conheciam pelo nome. A maioria daqueles juízes, né, eram relativamente anônimos. Só quem era muito aficionado da política, muito ligado, né, e que sabia ali identificar mais do que um ou dois juízes do STF. Né. Então, o judiciário, né, em muitos países, é uma instância fundamental para ser levada em conta na análise de conjuntura. Do mesmo modo, os chefes militares, eles podem ser atores na primeira linha do campo da política, como também tem ocorrido no Brasil dos últimos anos. Desde o tempo da ditadura militar, que não se ouvia falar de tantos generais ocupando posições relevantes na cena política. Então, as Forças Armadas, né, um outro ator estatal que pode ser muito importante, como é no Brasil. Já nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém sabe dizer o nome de general nenhum, exceto quando tem alguma guerra e vai ter um general ali que vai receber uma posição de comando, aí ele vai ganhar um certo destaque na mídia. Fora isso, você pergunta para qualquer americano, dificilmente ele vai saber dizer o nome de algum general, mesmo que seja uma pessoa muito bem informada sobre a cena política no seu país. Os generais não ficam lá dando palpite, né, interferindo, né, sobre enfim, questões, né, em disputa na cena política, bem diferente do que ocorre no Brasil. Porém, né, não são só os atores estatais que fazem parte, que devem ser levados em conta numa análise de conjuntura. A gente precisa avaliar também os principais atores
da sociedade civil. O texto, mais uma vez, do Aldo Fornazieri, ele traz uma discussão sobre sociedade civil, se referenciando em Gramsci e alguns outros autores. Também não vou reproduzir aqui essa discussão, mas aqui salientar quem são esses atores da sociedade civil que nos interessam. Eles são os chefes, ou os porta-vozes, os representantes daquelas instituições relevantes na cena política e que não fazem parte da máquina do Estado. Se a cena política for dividida entre Estado e sociedade civil, são aqueles atores que estão no lado, aqui, o lado em que nós nos encontramos, que é o lado da sociedade civil. Em primeiro lugar, os partidos políticos, os chefes dos partidos políticos, as correntes internas dos partidos, os porta-vozes dessas correntes internas, principalmente dos partidos mais importantes, aqueles que têm a maior bancada no parlamento, aqueles que protagonizam o campo da situação e o campo da oposição, na disputa política do dia a dia. Mas não são só os partidos políticos. Também os empresários são atores políticos, são ouvidos, têm influência, sobretudo naquelas questões cruciais de tomadas de decisão que vão afetar a vida econômica, principalmente. No Brasil, são os líderes daquelas entidades que representam a indústria, como a Fiesp em São Paulo, que representam os banqueiros, as finanças, como a Febraban, os grandes atores do mercado financeiro, os grandes especuladores, os atores que representam também o setor rural, os grandes proprietários de terras, o agronegócio, são figuras que estão sempre presentes nos embates políticos no nosso país. Do outro lado, os sindicatos, com muita frequência, especialmente as centrais sindicais, que agrupam grandes contingentes de sindicatos, os movimentos sociais mais atuantes, como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, movimento com muita expressão nos últimos anos. Tudo isso são atores políticos. Assim como também são atores políticos os veículos de mídia. Por mais que eles escondam esse papel, eles procuram se colocar na sociedade como neutros, mas eles são atores também. Os donos dos jornais, os donos das grandes redes de televisão, como a Rede Globo, como a Record, os donos, os barões da mídia, eles também são atores políticos, também participam do jogo, defendendo seus interesses, as suas ideias, os seus objetivos, conforme a gente vai ver na próxima aula, onde vamos dedicar uma atenção especial à mídia, o papel da mídia na política, especificamente nas conjunturas. Outro lado que a gente não pode esquecer são os chamados atores externos. O que são atores externos numa conjuntura? Atores externos são aqueles governos estrangeiros que exercem influência sobre a política interna de um dado país. Em certos casos, essa influência chega a pontos extremos. É quando governos estrangeiros chegam a conspirar para a derrubada de algum presidente ou presidenta que não corresponda aos seus interesses. E aí, então, uma vez derrubado, esse governante, colocar no seu lugar um outro que seja do seu agrado, que atue mais de acordo com os interesses desse governo estrangeiro. Esses são os chamados atores externos. Tem uma piada que dá ideia do que eu estou falando, uma piada que
que circula nos meios diplomáticos no Brasil, no Itamaraty, né? Nessa piada, alguém pergunta: por que não acontecem golpes de Estado nos Estados Unidos? A resposta é que lá nos Estados Unidos não tem embaixada dos Estados Unidos. Quase sempre, os atores externos são os países mais poderosos em escala global. Os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido, os principais integrantes da União Europeia, como a Alemanha, como a França. Mas também costumam exercer um papel importante como atores externos aqueles países que exercem muita influência em contextos regionais. Do que eu estou falando? Oriente Médio, por exemplo. Certos países do Oriente Médio, como Israel, a Arábia Saudita, a Turquia, o Irã, esses países são potências regionais que exercem influência sobre os países vizinhos de diferentes maneiras, situações em que eles ali desempenham o papel de atores externos. Também, falando ainda de atores externos, a gente não deve esquecer de organismos internacionais como o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Em certas situações, o FMI, agindo como ator externo, acaba tendo uma influência gigantesca, condicionando a conduta dos governos de países que estão endividados junto a credores internacionais que têm como representante justamente o FMI. É o caso da Argentina, por exemplo, na atualidade, que está ali pendurada numa dívida gigantesca, que foi a herança do antigo governo argentino, o governo conservador do Maurício Macri. Outros organismos internacionais que exercem influência sobre a conjuntura, podem exercer influência. As Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, a famosa OEA, também as grandes empresas internacionais são atores externos, certas ONGs em certas situações, entidades religiosas, especialmente a Igreja Católica, e particularmente o Papa é um ator político muito peculiar, muito específico, com uma certa relevância na cena internacional. Falando ainda sobre atores políticos, é importante mencionar aqui uma maneira que existe de se classificar os atores políticos a partir da sua posição relativa nos conflitos mais importantes num dado país. Uma outra maneira da gente encarar os atores políticos é tratá-los como protagonistas e antagonistas. O que são os protagonistas na cena política? São aqueles atores que têm capacidade de iniciativa, aqueles que dão as cartas, aqueles que têm condições efetivas de alcançar os seus objetivos, aqueles atores que são capazes de modificar a conjuntura em seu próprio proveito. Esses são os protagonistas, aqueles que ditam a agenda da política. O que é ditar a agenda da política? É decidir aquilo que vai ser discutido, aquilo que vai entrar na pauta dos debates, aquilo que vai estar em jogo numa conjuntura específica. Esses são os protagonistas da política. Do outro lado, estão os opositores a esses protagonistas, aqueles que são chamados, portanto, de antagonistas. Os antagonistas são aqueles atores que têm o interesse e que têm a capacidade
para dificultar os planos dos protagonistas, mesmo que eles não tenham condições de alcançar os seus próprios objetivos. Eles vão obstruir a agenda das decisões no parlamento, por exemplo, para que não sejam aprovados pontos contrários aos seus interesses. Eles não têm condições de aprovar, de fazer valer a sua própria agenda, por falta de força política para isso. Mas, com a força que eles têm, muitas vezes eles são capazes de levar o jogo para um empate, né? Mais ou menos como um jogador de xadrez que está enfrentando um adversário muito mais capaz, um grande mestre internacional. Aquele jogador, ele vai batalhar por um empate. Se der um empate ali no jogo, ele já pode se considerar um vencedor, ele é um antagonista. É uma metáfora, uma analogia, né, que eu estou utilizando aqui, né? E essa posição, protagonistas, antagonistas, evidentemente não é uma posição fixa, né? Esses papéis eles podem se inverter, porque o jogo da política ele é dinâmico, a correlação de forças muda, e mudando a posição, a correlação de forças muda também a posição relativa dos atores. Quando os opositores se tornam protagonistas, é porque ocorreu uma mudança radical na conjuntura, uma clara reviravolta na correlação de forças. E vamos lá, já se aproximando do final, né, vamos falar do projeto, né, algo que a gente precisa levar em conta também para ter uma visão mais aprofundada da conjuntura e não ficar simplesmente no relato dos fatos, né, na narrativa ali burocrática do que aconteceu antes, do que aconteceu depois. É importante levar em conta o projeto que é ali incorporado, né, pelos atores, projeto dos quais os atores são portadores, né? Tanto os protagonistas quanto os seus opositores mais relevantes, eles são portadores de um projeto, de projetos opostos, por isso eles estão brigando, né? Projeto é uma visão de como as coisas devem funcionar da melhor maneira, ou seja, a maneira mais favorável aos interesses que o respectivo ator está defendendo. Projeto é algo que existe ao mesmo tempo no plano das ideias e no plano material. O que é um projeto? São os desejos, os valores, né, as carências, os interesses concretos que mobilizam os atores, né? Projeto é aquilo pelo qual os atores lutam, é o objetivo, né? Projeto ele é constituído sempre por algo que você não tem e que busca adquirir. É importante a gente ter claro que o projeto ele quase nunca se declara explicitamente. Primeiro, por esperteza. Quem é que vai dar a cara para defender a concentração da riqueza? Esse é um projeto muito impopular, muito antipático. Quem defender isso claramente, né, com todas as letras, está arriscado a perder votos. Talvez não no Brasil da atualidade, porque pode-se falar e fazer as maiores barbaridades e ganhar mais votos com isso, mas realmente é uma situação muito anômala essa, né? Em geral, quem defende a concentração da riqueza, por exemplo, tende a se dar mal nas eleições, né? Mas não é só a esperteza, né, a dissimulação que está em jogo, né? Simplesmente o projeto, né, não se declara, em grande parte das vezes, porque ele não é formulado de uma forma explícita.
né? Nem sempre os atores políticos, eles constroem a sua visão de como deve ser o país, de como deve ser as coisas. Essa visão ela está ali, né, diluída, né, ela está implícita, né, dentro do conjunto de propostas que são defendidas por aquele ator específico, por aquele partido político, por exemplo. Então, nesses casos, o analista de conjuntura ele deve ser capaz de deduzir qual é o projeto que é defendido por cada um dos principais atores, né? Ao fazer isso, ele vai ser capaz de dar profundidade à sua análise, né, sem ficar restrito simplesmente à superfície, simplesmente aquele relato factual, né, burocrático dos acontecimentos. Um bom analista de conjuntura, um analista capaz de enxergar, né, no cenário político mais do que a aparência dos fatos, mas um analista que seja capaz de mostrar a essência da disputa, a essência do conflito, daquilo que está em jogo, né? Esse analista ele deve ser capaz de perceber aonde cada um dos atores mais importantes pretende chegar. Isso é uma coisa que nunca fica clara na retórica política, no turbilhão dos acontecimentos do dia a dia. Isso só é possível através de uma análise aprofundada da conduta dos atores. É preciso mencionar, além dos protagonistas e dos opositores, ou seja, dos antagonistas, mencionar os respectivos aliados. Os aliados são aqueles atores auxiliares que colaboram para que os atores principais alcancem os seus objetivos. Se a política fosse um filme, os aliados seriam aqueles personagens interpretados pelos atores coadjuvantes. Quem assiste à cerimônia da entrega do Oscar, lá sempre tem ali Oscar de melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, né? São aqueles personagens relevantes, mas que não desempenham um papel central, né, naquelas obras, naqueles filmes. E, por fim, é importante assinalar os destinatários. Quem são os destinatários da política? São aqueles setores da sociedade que ou se beneficiam das iniciativas dos atores, aqueles que têm os seus interesses atendidos, contemplados pelas decisões da política, ou ao contrário, aqueles que têm os seus interesses prejudicados pela conduta dos atores. De quem que nós estamos falando? Estamos falando dos beneficiários do Bolsa Família. Estamos falando também, né, para dar um exemplo aqui da nossa atualidade, estamos falando das crianças que são obrigadas a voltar às aulas em plena pandemia, né, sem que as escolas tenham condições de proteção adequadas para defender a saúde dessas crianças e das suas famílias. Estamos falando também, para olhar para o plano internacional, dos refugiados. Milhões eu não digo, mas refugiados são milhões, né? Milhões de refugiados, milhões de imigrantes que vivem em acampamentos espalhados pela Europa e outros lugares do mundo. Estamos falando também, né, quando a gente fala dos destinatários da política, estamos falando daquelas pessoas comuns em muitos países do mundo, pessoas que vivem sob o perigo constante dos atentados terroristas. Esses coletivos humanos que nunca ou quase nunca alcançam o papel
de protagonistas e nem mesmo de antagonistas na política, eles entram na análise de conjuntura numa posição passiva, sem autonomia, né? Para voltar aqui à comparação, à analogia que eu fazia com o cinema, né? Esses destinatários da política, eles equivalem àqueles milhares de figurantes que aparecem em qualquer um dos grandes filmes épicos de Hollywood. Ok? Então, eu encerro essa aula por aqui. Em relação ao plano inicial que eu havia apresentado, numa outra aula vídeo, eu fico devendo para vocês uma exposição mais detalhada sobre algo que eu já mencionei, que é a prospectiva. Mas eu vou deixar esse assunto, a prospectiva, um pouco mais adiante, quando eu apresentar para vocês a estrutura de trabalho da análise de conjuntura. Vou tratar da prospectiva de uma forma menos conceitual e mais operacional. Ok? Então, paramos por aqui. Abraços a todos vocês e até a próxima aula.